Estamos gravando. Gente, então, boa tarde a todos, né? Vocês devem ter consultado lá no Moodle e observado que nós temos algumas atividades já colocadas desde o início da semana passada. São 2 questionários e uma tarefa. O primeiro questionário é para tratar do teorema de Norton, Thevenin e tal. São 10 perguntas, ele vale 10 pontos. O segundo, já coloquei mais no meio da semana para o final, ele também entra com esse assunto, mas o assunto da aula de hoje, que é o teorema da da máxima transferência de potência. Ele só vale 5 pontos, são poucas perguntas, mas são perguntas fáceis. E o terceiro é uma tarefa para ser entregue antes da aula que vamos dar sobre capacitores, com o objetivo de vocês verem o assunto e já virem para a aula mais preparados para ter mais o que perguntar. Na realidade, seria tipo uma aula assíncrona. Então, eu peço a vocês um cuidado, um carinho, né, uma atenção, para não deixar essas coisas para a última hora, porque são várias atividades, elas não são longas, mas são... Vocês não vão gastar muito tempo, mas elas vão dar um pouquinho de trabalho. E o pior é que, chegando no final do ano letivo, que é o caso, todos os professores ficam dando muito trabalho para vocês, né? Se vocês não administrarem bem o tempo, vai acontecer de fazer as tarefas mal feitas, de uma forma não, digamos, muito bem feita, e na correria, né? Vão estressar. Então, quem não começou já a resolver, já começa hoje, né? Tá certo? A tarefa ela é dividida em 2 partes, basicamente. Uma é uma pesquisa que eu estou pedindo para fazer na internet e colocar junto com ela, que é sobre leitura de códigos de capacitores. Coisa que alguns professores na teoria já falaram e que ano que vem na disciplina Laboratório de Prática Aplicada vai ser feito com mais tempo, né, com mais atenção. Capacitor, identificar valor de capacitor é muito chato, é muito diferente de resistor. Resistor, quando não tem escrito, né, os maiores costumam ter, os de potência, e os menores geralmente usa código de cores. Agora, o capacitor, como tem vários tipos, e eles são muito pequenininhos, a maioria é bem pequenininho, não dá para escrever tudo o que precisa neles, né? Tipo, modelo, tipo, a capacitância, tensão de isolamento, essas coisas, não cabe. Então, eles arranjam lá uns critérios. E cada tipo tem um critério diferente. É muito chato ler capacitor. Né? Então, vocês façam uma pesquisa lá e eu aconselho que ela seja feita principalmente em vídeos no YouTube, que tem muitos vídeos interessantes. Eles são mais atualizados e melhor do que os livros sobre esses assuntos. Né? Geralmente, os livros falam sobre capacitores, mas no sentido de explicar como funciona, fala das curvas, né, suas características, e alguns falam alguma coisa sobre leitura dos códigos, né, mas é muito pouco. E é interessante vocês saberem como identificar um capacitor, principalmente na questão de prática, né, de montagem de circuito, etc. Então, dê uma pesquisa, faça o favor. E a outra é sobre, tipo, um exercício, acho que são 2 ou 3 exercícios que tem lá para vocês resolverem, e eles serão resolvidos aqui. Eu vou simular esses circuitos que estão lá, vou mostrar para vocês. Só que eu gostaria de mostrar depois de vocês já tentarem resolver. Eu acho que fica mais produtivo. Se eu fizer ao contrário, também dá, mas como já está no final do mês, as nossas aulas já estão assim, lá na tábua da beirada, né? Terminou a aula, não vai ter muito tempo para você entregar o questionário. Então, é melhor entregar o questionário antes. Eu já pensei no questionário,
já elaborei o questionário pensando dessa forma, né? Não seria um relatório de uma aula, mas um preparo para a aula. Tá certo? Não deixem de fazer, tá? Mesmo aquele que estiver meio apertado, não tiver opção de ponta, não deixe de lado, não. Tá combinado? Tem alguma pergunta a fazer? Ari, Sim. um dos seus questionários está sem data de entrega. Ah, é? Qual Sim. deles? Qual deles? Pera, o da matéria da aula de hoje, transferência máxima de potência. Ah, tá. No final da aula eu entro lá e coloco a data, tá, gente? É Eu só porque fica sou mais meio fácil da que... gente se organizar. É, tá certo. Eu pensei que tinha colocado, sabe? Mas eu sou meio assim, piradão mesmo de natureza. Já cometi esse erro várias vezes, mas assim que terminar a aula eu corrijo lá. Obrigado aí por me lembrar, tá? Bem, com relação, então, ao assunto da aula de hoje, que é esse que ela comentou aí, né, que é o teorema da máxima transferência de potência, vamos a ele, então. Eu fiz questão de colocar aqui, ó, essa figurinha, que é o logotipo que eu uso lá nas aulas práticas sobre esse assunto, quando a gente utiliza os laboratórios, porque eu acho ele bastante emblemático, gente. Observe que, é o seguinte, essa curva que está aí, que é uma montanha, né, tipo uma colina, né, ela representa a variação, ou ela relaciona, né, a potência na carga com a resistência, com o valor da resistência de carga. É uma curva parecida com hipérbole, mas não é um hipérbole. E esse boneco aqui, ele está sentado lá em cima com uma expressão assim de dúvida, né? Para que lado que eu vou? Eu desço desse lado ou vou para o outro lado? Essa dúvida ela é justificada pelo fato de que a subida da curva, quer dizer, quando eu estiver aumentando a resistência até chegar no máximo, que é o caso da resistência interna, ela é mais abrupta, quer dizer, eu tenho mais variações de potência para menos variações de resistência. Já o outro lado é o contrário. Essa descida aqui é mais suave. Do jeito que ela está aqui, ela está até forçadamente menos suave, mas se a gente for fazer um gráfico numa escala linear, escala de resistência linear, isso aqui é quase plano, sabe? Ela vai lá na frente. Por quê? Porque é uma característica do processo, do circuito, né? Do fato da coisa acontecer numa situação que a corrente depende de uma resistência interna constante e do RL, que é variável. Nessa situação, já com os níveis de corrente que vão estar existindo, a curva fica mais plana mesmo, então a descida é mais devagarzinho. Agora, a dúvida é por quê? É porque na hora de escolher qual ponto o circuito vai estar operando, né, é importante eu definir se eu vou estar aumentando ou diminuindo, né, aumentando a potência ou diminuindo a potência, isto é, aumentando a resistência, desculpe, próximo do pico, né, ou fazendo o oposto, continuando a aumentar depois do pico. Né? Isso, na hora que você está fazendo um projeto, é importante. Então, daí a dúvida, né? Mas para você praticar isso e ter mais certeza, você vai ter que fazer muito estudo ainda sobre esse teorema. Nós vamos começar ele hoje aqui em termos práticos. Vocês já viram bastante coisa com o Francisco lá na teoria, e ano que vem vocês vão voltar e ficar bastante tempo com ele, porque ele é muito aplicado em circuitos de corrente alternada, em circuitos reativos, principalmente da definição de ponto de operação de filtros e coisas desse tipo. Tá certo? Eu coloquei aqui e deixo essa lembrança para vocês. A aula de hoje ela é mais básica, porque nós vamos tratar só do caso da aplicação em corrente contínua, tá certo? Então é o seguinte, a primeira alerta que a gente costuma fazer é o seguinte, qualquer circuito que tem um relacionamento entre uma fonte de energia, quer dizer, um circuito que pode ser entendido como uma fonte de energia e uma carga, né, é bom trabalhar com a simplificação dele, porque às vezes o circuito é cheio de componentes, é mais complicado, aí a gente usa para fazer o estudo do comportamento da potência sobre a carga, a gente usa o equivalente Thevenin ou o equivalente Norton. Aqui está o equivalente Thevenin, né? Quer dizer, entendam, né, que nós estaremos falando desse circuito aqui. Ó. Existe uma fonte, um circuito-fonte que é constituído pela fonte de tensão e seus elementos resistivos associados.
que eu vou chamar de resistência equivalente Thevenin. E tem uma carga que, como eu quero fazer o estudo do comportamento da potência sobre ela, eu vou pôr uma carga variável. Para simplificar, eu ponho aqui um potenciômetro. Né? Mas entenda que esse é um resistor variável, que é do jeito que está ligado, ele é um resistor variável. Tá? Então, nosso estudo vai ser baseado nisso. A aula de hoje, né, vai ser baseado nisso. E também nessa pergunta aqui, ó, que vocês já sabem muito bem, já estudaram muito bem sobre esse assunto com o Francisco, né, sabe bem a resposta, mas eu vou lembrar aqui antes da gente entrar na prática propriamente dita. A pergunta é: qual a relação entre as características da fonte e as, digamos, características, né, da carga, de modo a assegurar a máxima transferência de potência? Trocando em miúdo, qual é a relação entre a resistência interna da fonte e o valor da carga, para que seja assegurado que a potência vai ser transferida para ela, para a carga, da forma máxima possível. Isso. O teorema especifica que, para que isso aconteça, e já foi bem demonstrado para vocês, que a resistência da carga tem que ser igual, exatamente igual, à resistência interna da fonte. E quando a gente está falando em equivalente Thevenin, para simplificar, então é quando a resistência de carga for igual à resistência equivalente Thevenin do circuito. Ou se estiver usando o equivalente Norton, a resistência interna do equivalente Norton, que é a mesma resistência do equivalente Thevenin, como vocês já viram. Entendeu? É o que está escrito aqui, ó. Em outras palavras, a potência transferida a uma carga por um circuito será máxima quando a resistência dessa carga for exatamente igual à resistência Thevenin desse circuito, vista pelos terminais da carga. O objetivo da prática de hoje é demonstrar isso para vocês, fazer uma experiência que você possa verificar isso. Né? Aí nós temos o seguinte: normalmente são utilizados alguns métodos para comprovar isso, que a potência máxima ocorre quando o RL é igual ao RTH. Né? A gente pode fazer isso de forma analítica, igual o Francisco fez com vocês, e que eu reproduzi aqui, ó. Eu não vou colocar isso, eu não vou deduzir isso para vocês, porque a gente não vai ter tempo, mas eu vou deixar aqui nessa aula registrado, porque aí ela vai ser gravada, e se alguém quiser ver essa dedução aqui, quiser estudar, eu fiz uma dedução bem passo a passo, sabe? Bem tipo assim, didático, para que vocês possam entender bem e depois tirar as suas dúvidas. Então, são várias páginas, ó. Tem essa primeira página, né? Está aqui registrada, a gente parte do circuito Thevenin, depois tem a continuação, que é essa página aqui, então nós estamos registrando ela para vocês gravarem, né? Tem essa terceira página aqui, a mesma coisa. Só estou pondo para gravar, tá, gente? Para vocês lerem. Não estou explicando, não. Se vocês quiserem que eu explique, no final da aula eu posso explicar para vocês. Tem essa última conclusão aqui. Aí fechou, tá? Então, essa é uma das maneiras da gente comprovar, digamos assim, algebricamente ou matematicamente. Uma outra maneira, que é muito usada, principalmente para quem já está fazendo estudo de sistemas de potência, principalmente já a partir do segundo ano, lá no terceiro ano, principalmente na engenharia, é usando o cálculo diferencial, porque através da diferenciação, quando você calcula a derivada da expressão desse circuito que está aí, você consegue muito fácil, muito mais fácil do que está aqui mostrado para vocês, provar que a potência é máxima quando RL é igual a RTH. Mas como vocês ainda não estudaram derivada, parece-me que vão estudar semana que vem, eu omiti essa parte, os professores normalmente não entram nesse detalhe com vocês agora. Seria muito interessante se a gente pudesse fazer isso, porque vocês, além de estar vendo uma aplicação da derivada na eletrônica, quando vocês estiverem estudando derivada lá na matemática, vocês vão poder usar esse exemplo lá. É uma interação que eu acho importante, mas, infelizmente, como eu disse, não temos muito tempo. A terceira maneira de provar isso, que é o que nós vamos fazer hoje. A gente desenha a curva, a gente faz o gráfico no plano cartesiano, colocando no eixo vertical a potência e no eixo horizontal a resistência, né? E verifica qual é o valor da potência para cada valor da resistência.
E fazemos o gráfico, e a gente vai concluir, pela forma do gráfico, né, qual é o valor da resistência que apresenta a potência máxima. Essa é a maneira mais, digamos assim, direta e prática de fazer, apesar de ser chato, porque é um processo, digamos assim, meio monótono de fazer. Né? A gente tem que ficar fazendo medidas, ajustes o tempo todo. E no laboratório, que normalmente é o lugar que a gente faz isso, gasta-se muito tempo. Mas é a maneira, é a terceira maneira, é o que nós vamos fazer aqui agora. Nós vamos partir desse circuito aí, ó, aquele velho circuito que já falamos, né, que a gente estuda muito nas aulas práticas de circuito elétrico, por ser um circuito que, didaticamente, ele mostra o que eu quero mostrar, o que nós queremos mostrar, e é suficientemente simples para a gente não ficar perdendo tempo com análise de circuitos, sendo que o objetivo não é analisar o circuito, mas estudar um teorema, uma fórmula, uma certa aplicação qualquer. É o circuito T, cara. São duas resistências nesse braço de cima aqui e uma vertical, que eu vou considerar como sendo a carga. Então, no circuito de hoje, os valores são esse aqui, 4,7 ohms para esse resistor, 6,8 ohms para esse outro, e a carga colocada aqui é variável, é um potenciômetro. No caso do símbolo aqui, é um reostato. Tá? O reostato é simplesmente um resistor de 2 terminais que é variável. O potenciômetro tem 3 terminais, mas se eu ligo o do meio a um dos outros dois, ele passa a ter 2 terminais e virar um reostato, que é o caso aqui. O que eu fiz? Olha, eu liguei os medidores. Além de ligar o vatímetro na carga, observe que a corrente que vai passar pela carga, siga o caminho aqui, ó, ela passa dentro do vatímetro, portanto, ele é sensível a ela. Outra coisa é que a tensão que é desenvolvida nos terminais da carga, o valor dela é mostrado, é aplicada nos terminais de entrada V do vatímetro. Então, esse vatímetro está recebendo lá dentro dele, virtualmente, é lógico, né? Mas qualquer vatímetro faz isso na prática, o valor da corrente, lendo o valor da corrente, lendo o valor da tensão e fazendo a multiplicação de um para o outro. E o que mostra aqui no display dele é o resultado do produto, que é a potência elétrica, não é isso? Eu coloquei, além disso, só suplementarmente, um amperímetro aqui, que vai ler a mesma corrente que está sendo introduzida lá no vatímetro, né, que é a corrente que vai passar aqui no RL. E um voltímetro em paralelo. Quer dizer, nós vamos fazer de duas formas, né? A definição, a verificação do valor da potência, usando a corrente e a tensão e usando o vatímetro, tá certo? O circuito é esse aqui. E nós temos as duas opções. A gente pode utilizar o equivalente Thevenin, que está aqui, ó, que conforme eu já disse, né, é uma forma normal de se fazer. Esse equivalente Thevenin aqui, eu já calculei, é o equivalente daquele circuito, tá? Já calculei, mas não precisamos de calcular de novo, você já sabe calcular muito bem. Aquele circuito anterior que eu mostrei, ele tem uma tensão equivalente Thevenin de 9,14. E a resistência Thevenin dele, que é o estado do 4,7 em paralelo com 6,8, é esse valor aqui. O resto que tem aqui, ó, é aquilo que eu já disse lá, um amperímetro em série com a carga, o voltímetro em paralelo com ela e o vatímetro ligado aqui para fazer a mesma leitura e mostrar de maneira direta a potência. Aí só falta ajustar o valor da resistência, né, para vários e vários valores, e cada um deles eu verifico qual que é a corrente, a tensão e a potência. Depois a gente traça o gráfico. Ao lado aqui, eu já tracei o gráfico, mas eu só coloquei para ilustrar, vocês vão traçar esse gráfico para a gente, e podem fazer isso usando qualquer programa, né? Principalmente o que vocês gostam mais, que é o Excel, não é isso? O que nós queremos é esse gráfico aqui, ó, que é o que relaciona a potência, olha aqui a forma dele, ó, a potência com a resistência. E observa aqui o que eu falei, ó, a subida é íngreme e a descida já não é. O ponto de máximo aqui, ó, né, ele vai acontecer com aquele valor que nós vamos comprovar daqui a pouco, né, valor de RL igual ao RTH. Esse outro aqui, a gente nem precisaria dele aqui, né? Eu coloquei aqui porque eu ia deduzir aquela fórmula para vocês daquela situação. É o que relaciona
a potência elétrica com a corrente. Aqui, de fato, é uma parábola. E esse gráfico aqui foi obtido com os valores desse circuito aqui. Esse é uma parábola, né? E esse outro aqui, ó, que é também uma coisa, eu não sei se o Chico falou isso com vocês lá, é o que nos indica o valor da eficiência dessa digamos, conversão de potência, né? Desse fato de estar sendo desenvolvida uma potência na carga. Faltou uma palavra melhor para isso aqui. Quando você tem uma fonte, ela fornece potência, quer dizer, ele relaciona a potência que a fonte joga para o sistema com a potência efetivamente aproveitada pela carga. Ela é a eficiência. Nós vamos falar daqui a pouco mais sobre ele. Então, esse gráfico aqui é o gráfico de eficiência. Esse H que está aqui, ó, é porque no Excel não tem a letra grega, lá não apresenta. Ele traduziu a letra grega eta, que é a letra que a gente usa para definir eficiência, rendimento e coisas desse tipo, né, que é dada em percentual. Então, aqui, ó, nós temos no eixo vertical a eficiência e no horizontal nós temos o valor da resistência. Então, dá esse gráfico aqui, ó, se eu estiver variando a resistência, a eficiência tem essa forma aqui, ó. Nós vamos observar, não sei se vocês estão lembrados, que a eficiência da absorção, da eficiência do sistema, né? A eficiência da produção de energia, ou da transformação de energia, ou de absorção de energia aqui pela carga, em relação a que a fonte fornece, ela é 50% quando a resistência de carga é igual à resistência equivalente. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso aqui. Nós vamos fechar o assunto hoje com esse ponto aí, tá? E nós temos aqui a outra situação que eu posso optar também. Em vez de usar o equivalente Thevenin, eu posso usar o Norton, da mesma forma, não tem diferença não. Já que um equivalente, né, já que o equivalente Norton é a mesma coisa do equivalente Thevenin, e ambos representam aquele diagrama básico em T, tanto faz usar qualquer um dos três, que é a mesma coisa. A gente usa o que for mais simples para a gente, tá? Então, eu só coloquei aqui para ilustrar. O circuito Thevenin é esse aqui, ó. Se eu estivesse lá no laboratório com vocês, nós estaríamos montando esse circuito, tá? Eu não precisaria de montar o circuito mais elaborado, eu precisaria só de uma fonte, né, uma fonte de tensão, uma resistência em série para representar a resistência equivalente Thevenin. O ideal é que essa fonte de tensão fosse, olha o pleonasmo aqui, o ideal seria se ela fosse ideal, né? Aí não é. E como eu não sei o valor dessa resistência, mas sei que ela é baixa, eu utilizo uma resistência aqui para representar a sua resistência interna. Mas como isso aqui é um equivalente Thevenin, né, isso é uma fonte ideal e isso é a resistência, aliás, isso é a tensão, a fonte representa a tensão que o circuito aplica à carga, e essa é a resistência interna do circuito. Não preciso falar mais isso, que você já deve estar até cansado de ouvir. Então, é um circuito equivalente Thevenin e uma resistência variável. Observe que eu coloquei um voltímetro aqui, ó, em paralelo com a fonte. Eu ajusto o valor da fonte, mas eu coloquei um voltímetro aqui. Por quê? Porque se essa fonte tiver, de fato, uma resistência nula, se ela for uma fonte ideal, eu não precisaria dele. Mas, na prática, as fontes não são ideais. Então, a gente sempre tem que monitorar o valor aqui. Eu vou ajustar para o valor VTH, mas vou estar monitorando, principalmente pelo fato de que as correntes aqui serão altas, já que as resistências são pequenas, e com valores altos de corrente, essa fonte ela vai apresentar queda de tensão na resistência interna, por mais baixa que ela seja. Então, o valor de tensão que eu vou ajustar, ele vai variar, né? Eu vou estar quando eu vou fazer obter dado para desenhar uma curva, eu tenho que partir de um valor de tensão constante. Como ele não vai ser, eu tenho que sempre fazer um ajuste, né, monitorar e ajustar, e mantê-lo sempre no mesmo valor, o mais próximo possível. Isso não precisa de fazer com RTH, porque é uma resistência fixa.
E eu poderia, no lugar de medir a tensão no RTH, pôr um amperímetro aqui, ó, em série, e já ter a leitura direta. O que nós vamos fazer aqui é uma leitura indireta. Ou seja, eu meço a tensão nos terminais do resistor, que é de 2,78, né, que é o RTH, 2,78, conforme vocês podem ver, e dividir pelo valor do resistor. Como eu disse, eu poderia não fazer isso, eu pôr um amperímetro em série. Só que o amperímetro tem resistência. E como a corrente é grande, em alguns pontos aqui, já que eu vou variar a corrente numa faixa ampla, né, vai ter valores pequenos, valores médios, valores grandes. Com valores grandes, o amperímetro vai interferir no valor, né, porque a resistência dele é pequena, mas a resistência que tem em série também é pequena, então eu não posso. Eu só uso esse amperímetro aqui quando eu coloco um RTH bem alto. Então, está aí, tá? Então, nós vamos medir a corrente de forma indireta, medindo a tensão e dividindo por 2,78. E o outro voltímetro aqui está monitorando a tensão na carga. Tendo a tensão na carga e tendo a corrente, é só multiplicar um pelo outro e a gente vai obter a potência. Depois faz o gráfico da potência. Tá certo? Eu também postei lá no Moodle uma tabelinha para a gente utilizar na aula de hoje, que é essa tabela aí, ó. Nós vamos preencher essa tabela. É a tal tabela que eu me referi, né? A tabela que a gente utiliza para obter os dados para desenhar a curva, tá certo? Está aí a tabelinha. Se vocês não estão com ela baixada aí, ela vai ficar aqui para vocês irem anotando. Vocês podem anotar no rascunho, beleza? Então, vamos começar, gente. Vamos para simular. Eu já até estava... Oi, filho. Essa aí é a tarefa daquela que você falou aí agora, que a gente vai ter que fazer, a tabela da tarefa? Não. Foi bom você ter perguntado, né? Não, tá? A tarefa, ela é essa aqui, essa tabelinha preenchida e os gráficos que eu estou pedindo aqui para vocês desenharem, é só para vocês terem, tá? Eu ia falar, mas esqueci. Se você não tivesse lembrado, eu não ia falar. Vocês vão guardar isso, tá? Vocês vão preencher a tabela. Quando vocês tiverem um tempinho lá, vocês vão fazer 3 coisas. O gráfico da potência aqui, ó, da carga em função de RL, o gráfico da potência na carga em função da corrente e o gráfico da eficiência em função do RL. São esses 3 gráficos que estão aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Mas vocês não precisam de fazer eles agora, não. Porque ano que vem, são esses 3 gráficos aqui, ó. Ano que vem, quando vocês voltarem ao estudo desse teorema, usando corrente alternada, vocês vão complementar o estudo com o material dessa aula aqui, tá? Ah, sim, entendi. Vocês não vão ter tempo de fazer esse gráfico, porque você já tem 3 outras tarefas lá. É o questionário 1, questionário 2 e a tarefa 3, que é sobre capacitores. Ela não tem nada a ver com essa daqui, tá? É só sobre capacitores. Então, é uma pesquisa sobre capacitor e um exercício prévio antes da aula sobre capacitores. Tá legal? Podemos voltar? Entendi, obrigada, Ari. Por nada. Então, estamos aí, gente. Eu estava dizendo o quê? Ah, sim. Então, nós vamos pôr para simular, não é isso que eu estava falando? Assim, é que eu já tinha ajustado alguns valores aqui, ó. Eu não sei, essas aulas, elas andam tão rápido, já passou meia hora, eu só tenho 20 minutos para preencher essa tabela. E tabela, gente, em laboratório, às vezes você fica uma aula inteira prática, medindo, fazendo leitura, simplesmente para preencher uma tabela. É porque é muita coisinha que você tem que ajustar, que você tem que medir. Vocês nem imaginam o quanto é chato fazer isso num laboratório real, tá? Mas vocês vão ter uma ideia aqui, como é que é, porque esse aqui é virtual, já vai ser chato, vai ser enfadonho, eu peço a paciência de vocês. Então, acho que eu não vou fazer com todos os valores, não. Eu vou ir fazendo, na hora que terminar, terminou, tá? Na hora que a gente ficar... Quando a paciência for embora, a gente para. E passa para frente e termina no outro assunto aqui, que eu não posso deixar de falar, tá legal? Então, olha aqui, supõe que vocês estão lá no laboratório e vocês querem preencher a tabela. Observe o que essa tabela tem. Ela tem uma coluna aqui com os valores de R, de RL, valores da resistência de carga. Como a resistência de carga, como a resistência RTH, olha aqui, é 2,78,
Eu não vou colocar valores de RL aqui muito grandes, né? Tem que ser compatíveis, por quê? Porque eu quero mostrar que a potência máxima acontece quando RL for RTH, quando RL for 2,78. Então, eu não preciso de colocar, por exemplo, valores de RL até 100 ohms, 200, 1K, não precisa, né? Mas é bom começar com um valor baixinho, razoavelmente menor do que 2,78 ohms. Não devo colocar zero. Por quê? Porque zero é curto-circuito. A gente tem que evitar. Apesar de que ele não vai matar ninguém se colocar um curto-circuito aqui, né? Por quê? Porque se colocar um curto-circuito aqui, a corrente vai ser limitada pelo RTH, não é isso? Se não tivesse nada, né? Se tivesse zero aqui, aí seria um curto real, né? Mas vamos começar, digamos, com um ON aqui. Ó. Nós vamos pôr um ON aqui, tá? Vou pôr um ON aqui. Aí, vamos lá no potenciômetro. O potenciômetro é de 10 ohms, então 1 ohm é 10%, né? Então, 10% eu coloquei um ohm aqui. Olha só o que aconteceu. Olha a primeira coisa que aconteceu aqui. Ó. A tensão que eu tinha ajustado para 9,14 caiu, cara. Por quê? Porque 1 ohm é uma resistência baixa e a corrente está alta e a queda na resistência interna da fonte ficou alta, certo? Aí eu tenho que ir lá na fonte ajustar o valor para esse valor aqui, chegar o mais próximo possível, esse valor do voltímetro aqui, mais próximo possível do 9,14. Olha que eu já pus 9,30 aqui, ó. É porque tem a queda. Isso é uma situação que no laboratório acontece mesmo. Vamos ver quanto que deu lá. Não precisa ser exato não, tá, gente? Piorou mais ainda, acho que eu errei esse negócio aqui. Olha bem a história, tem um erro aqui, ó. Eu preciso de uma tensão de 9,14, gente, porque é a tensão Tevin, né? Olha aqui, ó. Deixa eu voltar lá aqui, ó. A tensão Tevin é 9,14. Eu vou fazer uma experiência com isso aqui, ó. 9,14 e 2,78. O meu circuito aqui está produzindo aqui uma tensão, a fonte, né, está produzindo aqui, gerando uma tensão de 9,1. E essa tensão 9,1 caiu para 8,9. Aí que imagina que eu estou lá no laboratório, eu volto lá na fonte, faço um ajustezinho aqui, ó. É porque eu errei aqui, vou pôr 9,35 aqui, ó. Vou aumentar a tensão acima do 9,14, né, para que tenha 9,14. Ainda não foi, tá vendo? Aí, se você for um cara paciente, você vai lá de novo na fonte, aumenta mais um pouquinho. Se for, digamos assim, não paciente, mas detalhista ou preciosista, né? Aí, ó, 9,15. Eu acho que tá bom. Se a gente quiser que apareça o 9,14 certinho, a gente tem que estar com um quinob linear, né? Ajustando e ter mais paciência. Mas eu acho que não vai ter muito problema, mas você sabe que não é 9,14, né? É 9,15. É pequena a diferença, mas ela existe. Agora, vamos lá nos aparelhos aqui, ó. O que vai me identificar a corrente é esse aqui, ó. A corrente vai ser o quê? 6,72 dividido por 2,78, né? 2,78, eu já esqueci. 2,78. Vai dar um valor que vocês vão anotar aqui, ó. Tá? Vocês façam o favor de ir anotando aí, que eu não vou anotar, não. E a tensão VRL, é esse valor aqui, ó, 2,42. Certo? Eu não vou ir traçando o gráfico, eu vou deixar totalmente por conta de vocês. Bem, o que é a potência L? Potência na carga. L é de load, carga, tá, gente? É o produto da corrente que está aqui, vezes a tensão, vezes essa tensão aqui. Aí você coloca o valor aqui, tá? Deixa por enquanto. Vamos agora a um outro valor do potenciômetro. Vou andar mais rápido aqui. Eu vou pôr 2 ohms. É 20% de 10. Vamos conferir a tensão, ela já subiu. Por quê? Porque a corrente diminuiu, a queda de tensão na resistência interna diminuiu, a tensão diminuiu. Aí, vou fazer agora o quê? O contrário, né? Eu vou reduzir ela um pouquinho aqui, 9,3, 9,11. Eu não vou ficar muito preciosista não, tá, gente? Eu vou fazer umas 2 vezes aqui, depois eu vou deixar. Olha aqui, pronto. Ajustou, a tensão ficou de novo aquele valor mais próximo lá.
Essa é a 9,15. E a corrente 5,32, anotem aí, dividido por 2,78, o valor vocês vão colocar aqui. Então, eu estou com 2 volts, 2 ohms aqui, o valor da corrente é esse aqui, esse cálculo, e o valor da tensão é 3,83. Veja bem, essa tensão é a tensão na carga. E a potência é só multiplicar um aqui pelo outro, então usa aquela fórmula, né? É V2 ao quadrado sobre R. Né? Bem, agora, para ganhar tempo, eu vou dar um pulinho aqui. Eu vou passar para 2,78. 2,78. Porque 2,78 é o valor do RTH. Vou pôr 27,8. Você está lá no laboratório, ajustou seu resistor, né? E aí, o que aconteceu? De novo, um ajustezinho aqui, ó. Um pouquinho. O que aconteceu? Eu diminuí a corrente. O que eu tenho que fazer aqui? Aumentar um pouquinho a tensão. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Fiz e muito. Vamos lá de novo lá. Eu não lembro qual que é o valor. Né? Quanto que eu falei? 9,14, não é isso? 9,20. Vamos ver quanto que vai dar lá. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo de errado aqui, gente? Deixa eu fazer uma loucura aqui. Eu vou aumentar muito e ver se vai contentar. Tem que dar 9,14 aqui. Então, eu vou pôr 9,20 aqui, pronto. 9,30. Vocês estão vendo aqui que eu falei, a paciência que tem que ter? Tem que aumentar mais ainda. Eu sou uma pessoa paciente, mas não sou tão paciente, não. Vamos ver quanto que deu. E agora passou. Eu vou fazer só para mais uns 2 valores, tá, gente? Apesar de tudo, a minha paciência não é tanto que graças a Deus chegou pelo menos aquele 9,15 que eu usei para os outros casos. Aí a tensão foi essa aqui, ó, que dividido por 2,78 deu essa corrente. Tem uma coisa errada aqui. Alguém já sabe por quê, gente? Por que eu estou dizendo que tem uma coisa errada? É porque eu disse que coloquei essa resistência aqui, ó. Aqui, ó, o erro aqui, ó. É 27,8. Na hora de digitar, eu errei o valor. Por isso que deu um pulo lá. Pronto, agora deu certo. Vou explicar o que aconteceu aqui, que eu só percebi depois. Eu vou voltar para o valor lá da fonte. Desculpe aí. 9,19. Acho que agora ainda foi pouco. 9,25. Tá difícil. É o que eu falo. Né? Tem que morar no laboratório para fazer esse tipo de coisa. Pronto, tá bom. 9,14 está próximo. Por que eu tinha notado que tinha coisa errada? É porque quando você coloca o RTH igual a RL, ou RL igual a RTH, os dois valores são iguais, e a corrente que passa pelos dois é a mesma, as duas tensões têm que ser iguais. Concorda? As duas tensões têm que ser iguais. Quando você chega na transferência máxima de potência, significa que a queda de tensão no RTH é igual à queda de tensão na carga. Né? Se você for falar em termos de potência, a carga está drenando ou absorvendo a mesma potência que a resistência interna da fonte, o que quer dizer que metade da potência está sendo jogada fora. Por quê? Porque a fonte está entregando ao circuito, né, uma potência 50% aqui para a sua resistência interna, que não vai ser usada para nada, e 50% para a carga. Então, o rendimento é 50%.
Entendeu? Então, foi observado aqui, quando eu ajustei o valor da carga errado, que as duas tensões estavam bem diferentes, é exatamente o que eu tinha resolvido esse efeito errado. Então, voltando aqui, ó, anotando aqui o valor, 4,56. Vou fazer para um outro valor agora. Vou pôr um pouquinho maior, tá? Pôr 3,5 aqui, ó. Vai dar para fazer todos, nem de longe. 3,5 ons. Aí, eu vou até fazer diferente aqui, mas já comecei, deixa para lá. Vou fazer só mais esse aqui. Passou para 9,13. Alterou pouco, vou deixar. Porque eu não ajustei aqui ainda, né? 35. Pronto, está com 3,5 ohms. A tensão subiu um pouquinho, mas está naquela faixa ainda que eu estou usando como aceitável, eu não vou mexer lá. A tensão aqui ficou 4,5, que dividido por 2,78 dá corrente que vocês vão anotar aqui, ó. E lá na carga teve 5,10. Tá certo? Vocês podem observar que a tensão aqui diminuiu, né? Tem alguma coisa aqui, aqui, esse valor aqui que estava fora, que foi 4,56. Falei o valor, mas anotei outro. 4,56. Eu vou pôr aqui só para vocês não duvidarem que eu vou voltar para o valor anterior, 27,8. Olha lá, 4,56, certo? E se eu continuar fazendo isso até aqui embaixo, essa tensão aqui vai aumentando, essa corrente, aliás, vai diminuindo, desculpe, e essa corrente vai aumentando. Quer dizer, se você fizer o gráfico da tensão na carga, você vai ver que ela vai estar subindo. Se você estiver fazendo o gráfico da corrente da carga, né, você vai ver que ela vai estar aqui, ó, à medida que eu aumento isso aqui, vai diminuindo. Aqui é uma curva decrescente, isso aqui é uma curva ascendente, certo? Não podia ser diferente, né? E se você fizer os dois gráficos, um junto com o outro, o mesmo plano cartesiano, vocês vão observar que eles vão cruzar. Isso quando vocês fizerem os gráficos aqui, né, vocês podem fazer, verificar, elas vão cruzar quando a potência for máxima. A potência vai ser máxima, guarda bem essa frase aí. A potência será máxima quando a corrente for igual à tensão. Quando você estiver variando a resistência de carga e corrente, e consequentemente a tensão, quando a corrente tiver em 50% do valor, 50%, a metade, e o outra metade também, a potência vai ser máxima. Certo? Agora, vamos ver o seguinte, eu não preciso ficar sofrendo muito aqui, tá, gente? Eu acho que eu fiz isso de bobo aqui. Eu posso fazer, em vez de usar aquele circuito prático, é porque eu estou querendo mostrar para vocês o laboratório, como é que a gente faz, mas a gente podia ter feito aqui também, ó, preenchido a tabela usando esse mesmo circuito. Aqui fica muito mais fácil do que eu fiz lá, mas nem sempre o mais fácil é o mais didático. Mas vou fazer aqui por questão de preguiça mesmo. Eu coloquei 3,5, eu vou pôr 4,5 aqui agora, tá? Aí eu venho aqui no RL, vou pôr para simular, esqueci. Olha aqui como é que fica mais fácil. É só vir aqui, ó, e colocar 45%. Aí o que eu tenho aqui, ó? Já tenho a corrente, eu já posso ter o valor, colocar o valor aqui, ó. Então eu coloco aqui, ó, a resistência, 4,5. A corrente eu já tenho aqui, ó, 1,26, eu não preciso de calcular. A tensão tem aqui, ó, 5,65. Você vê que fica mais fácil? Eu vou fazer para outro valor aqui, ó. Vou colocar, tá assim, aquele valor mesmo, 45, né? Vou pôr 55 agora. Ô, Ari, oi.
Diga, Qual eu o valor do resistor do circuito? Qual é o quê, filho? O valor do resistor do circuito. Do RTH? É esse aqui, ó. Aqui, ó. É o mesmo que está aqui, ó. Tá? Obrigado. Nada. Olha aqui, agora eu coloquei o RL igual 5,5, tá, gente? Eu vou fazer só mais esse valor aqui, tá? Não vou fazer mais, não. Vocês já estão paciência lá no limite, né? Depois o valor, qual foi a corrente? 1,10, 1,1 ampere. Qualquer tensão na carga, 6,07. Vocês podem depois montar esse simulador lá, gente, usando algum programa que vocês tiverem, por exemplo, o Tinkercad, né, e fazer isso tudo de novo, tá? Aí preencher a tabela com os valores reais que vocês forem obtendo lá. Eu até peço que vocês façam isso. Bem, em resumo, gente, se eu preencher essa tabela e tal, ou vocês podem fazer isso para mim lá na casa de vocês, aí vocês vão obter todos os valores e traçar o gráfico. Qual gráfico? Esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui, que eu tracei usando o Excel e com essa tabela toda preenchida, tá? Eu preenchi ela todinha e tracei, deu esse gráfico aqui. E eu cheguei à conclusão que o pico dele aqui, ó, ele aconteceu com 2,78, tá? E que não tem resolução para isso, não, mas lá no Excel a gente pode fazer, que 2,78 foi aquela resistência que eu utilizei, que deu essa potência máxima aqui. Ó. Aqui tem os valores todos da potência que são dados pelo gráfico aqui. E é resultado, por exemplo, da multiplicação dos valores de corrente pela tensão correspondente. Aí deu esse valor, tracei o gráfico e observei que 2,78 chegou num valor aqui de potência que foi esse aqui, o 7, alguma coisinha, que é a potência máxima. Né? Eu posso mostrar isso aqui para vocês aqui, ó, da maneira até mais fácil. Opa! Usando aquele circuitinho que nós estávamos usando, que é o do Norton, podia ser do Thevenin também. Eu vou pôr 2,78 aqui, ó. Sempre esqueço de fazer aqui. 2,78. 27,8% dá 2,78. Olha só a potência aqui, ó. 7,51. Então, essa potência aqui, ó, é 7,51. Ela foi aumentando, aumentando, depois ela foi diminuindo. Se vocês pegarem esses valores aqui, ó, certamente vocês vão chegar a essa conclusão, tá? Entendeu? Então, a curva de potência é aquela, né? A curva que chega no limite, né? No pico, né? Que indica a máxima potência que é dada por que aconteceu com esse valor aqui do resistor, tá? Agora, gente, só para fechar esse assunto, a prática está chata, não está? É com relação à eficiência. Né? Eficiência, por definição, ou rendimento, né, do processo, por definição, é dado pela potência desenvolvida na carga, PL, dividido pela potência desprendida ou fornecida pela fonte, PS. Esse S aqui é de source em inglês. Vê 100%, porque o valor é percentual. PL é sempre menor do que PS, né? Por quê? Porque tem potência desperdiçada, né? Perdida na resistência interna, então dá sempre um número menor que 1, que vê 100% dá o percentual. Tá? Dá o tal rendimento representado por essa letra grega aqui, ó, que é o eta. O interessante aqui, gente, é mostrar o seguinte, aqui está, o eta é igual a PL, PL é o que é? A corrente na carga, IL, ao quadrado vezes RL. Assim como PS é igual a corrente que passa na carga, que é a mesma que passa a única, né, que existe no circuito, vezes a resistência total. Né, de um pelo outro, vezes 100% é o rendimento. Bem, cortando aqui ó, IL ao quadrado com IL ao quadrado, só ficou RL sobre RT. Na condição de transferência máxima, no qual RL é igual a RT, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, já que os dois estão em série, né, RT com RL,
Na realidade, RT é igual RTH mais RL, só que RL é igual a RT no caso da potência máxima. Então, eu coloquei aqui, eu substituí os valores, e a expressão, e eu cheguei à conclusão aqui que, deixa eu ver aqui, se tem alguma coisa importante, costuma ter alguma coisa importante aqui, que não é o caso, desculpe aí. Eu fico com o celular ligado aqui, porque muitas vezes cai a internet, eu fico falando aqui, vocês não ficam sabendo aí alguém liga para mim para falar isso. Bem, então, voltando aqui, ó, na situação da máxima transferência de potência, que o RL é igual a RTH, a gente conclui que a eficiência é 50%. Então, essa curva que tem aqui, ó, que é o gráfico, um dos gráficos que vocês vão traçar, ela tem esse formato aqui, quando você coloca nesse eixo aqui a potência e esse aqui o RL. Dá essa curva bonitinha aqui. E que ela é 50%, cara, olha bem, ela é 50%, vamos pegar essas coordenadas aqui, ó. Vem aqui, traça aqui, vem aqui embaixo. Ela é 50% quando, deixa eu fazer melhor aqui, ó, quando, olha bem, olha aqui, ó, o RL é igual a 2,78. Se tivesse uma escala menor aqui, vocês poderiam comprovar isso, tá? Que o rendimento é 50% quando a potência transferida é máxima. Olha só para fechar isso aí, olha só a questão que a gente tem. Se você tem um circuito ligado a uma carga e quer que a carga receba a máxima potência, o seu circuito vai ter um rendimento, o processo, né, de transferência de potência para a carga, vai ter um rendimento de 50%. Né? Por exemplo, se você tem um alto-falante ligado na saída de um amplificador, o alto-falante tem uma resistência, entre aspas, né, porque a gente chama no caso do alto-falante, de impedância, porque vamos estar lá tratando de corrente alternada, mas vamos similarmente usar o mesmo raciocínio. Então, você liga digamos que o seu transformador, o seu alto-falante tem 10 ohms. Se você ligar a uma carga cuja resistência interna ou equivalente térmica do circuito, se ligar uma fonte a um circuito, melhor dizendo, cuja impedância interna ou resistência interna ou equivalente término dele for também 10 ohms, o que vai acontecer? O alto-falante vai falar, né, com a máxima potência, quer dizer, o som produzido vai chegar no seu limite, né, o máximo possível. Então, tudo bem, você conseguiu transferir a máxima potência para o alto-falante, que é o que você deseja. Você não vai pôr um alto-falante lá com todas aquelas características para produzir um sonzinho. Então, ele tem que receber, ou tem que reproduzir, né, a máxima potência que você quer, ter o som que você quer. Só que fique sabendo que, nessa situação, metade da potência que sua fonte está gerando está sendo perdida lá na resistência interna dela mesma. Né? Ou então, em todo o conjunto de elementos do circuito que constitui aquele que a gente chama de equivalente térmico. Quer dizer, joga-se a metade da potência elétrica fora para usar a máxima possível do seu alto-falante. Então, se o seu alto-falante for de 10 watts, a sua fonte vai fornecer 20 watts, 10 watts seu alto-falante absorve e 10 watts é jogado fora. Quando se trata de um amplificador, as pessoas não preocupam muito com isso. Mas quando você está pensando numa distribuição de energia elétrica para uma empresa, para uma cidade, para uma rua, para uma fábrica, né, principalmente para áreas enormes, onde fala-se em quilowatts, megawatts, centenas de megawatts, né, você tem que repensar. Se você quer um rendimento bom, aliás, se você quer uma potência entrega, né, uma potência elétrica entrega àquela comunidade, àquela fábrica, ou seja lá o que for, a plena carga, digamos assim, você pode saber que você está jogando a metade da potência fora. Por exemplo, a CEMIG vai entregar lá para uma empresa tal 1 megawatt. Entregou 1 megawatt. Né? E 1 megawatt é o máximo que aquela empresa está querendo, ela está demandando aquilo que ela precisa daquilo, né? Então ela tem uma impedância interna total lá que demanda aquela potência. Aí o que vai acontecer? A CEMIG vai jogar
1000 watts fora, entendeu? Vai jogar, ninguém vai aplicar. Agora, imagina se for uma cidade, né, que tem centenas de megas, se for um estado que tem milhares de megawatts, né? O que é usado é X, o que é perdido é X, quando você está querendo que o utilitário receba a máxima que ele precisa, o que ele está demandando. Aí fica aquele negócio, o que é que eu vou fazer? As empresas, elas investem de tal forma em recursos e tecnologia para que possa fornecer o máximo que o cliente está demandando sem perda, ou com mínimo de perda. Isso é ter um rendimento maior. Né? É difícil, você tem que conjugar duas coisas antagônicas. Né? O rendimento, que é uma necessidade do fornecedor, quanto maior, melhor, né? E a demanda, né? A demanda, quer dizer, o cliente quer o máximo que ele precisa, que você tem que fornecer para ele, e ele vai estar usando o máximo que ele precisa, né? O seu cliente não vai fazer colocar um motor lá, por exemplo, para um aquecedor, por exemplo, né, grande, de 1000 watts, né, e não vai querer que ele funcione com 1000 watts, né? Se eu pus um aquecedor lá de 1000 watts, eu quero que a empresa me forneça 1000 watts. Só que para ela fornecer 1000 watts para ele, ela vai enxergar a resistência lá daquele aquecedor e vai saber o seguinte: se eu quero fornecer aquilo como o máximo que ele recebe, eu vou estar, para aquilo que eu estou fornecendo para ele, eu estou jogando 1000 watts fora. Né? E ela não quer, ela quer que o rendimento seja mais alto possível. Né? Para o rendimento ser mais alto possível, a queda na resistência interna tem que ser a mínima, o que às vezes é impossível, que é muito difícil de se conseguir, às vezes até impossível. Tá? Então, são decisões que quem está fazendo o projeto tem que tomar. Rendimento maior, potência máxima entrega, meio termo, qualquer situação. Então, conhecendo essas curvas, você pode trabalhar assim, olha, eu posso eu posso aceitar uma potência lá da minha empresa menor do que a máxima que eu quero. A empresa, eu posso fornecer uma que não tem um rendimento tão grande, eu posso estar ali com um processo que o rendimento não seja o 100% que eu quero, mas eu aceito 60% se ele aceitar que a potência máxima dele lá não for a máxima total, entendeu? A máxima possível, entende? Então, é uma coisa assim que tem que ser bem estudada e tem que ser equacionada e tem leis para isso, tem parâmetros para isso, tá, gente? Bem, era isso que eu queria dizer para vocês. Para fechar o assunto, alguma pergunta? Nenhuma não, Alex. É um assunto muito teórico, né, gente? É chato assunto teórico em prática, né? Fica meio enfadonho, mas eu espero que vocês compreendam a minha posição aqui, que eu queria dar uma coisa mais prática, mas o assunto não é muito prático, considerando que nós não estamos no laboratório, né? Eu até tive fazendo umas questões aqui, tentando tirar água da pedra, gente, tipo, colocando umas cargas aqui para vocês verem, por exemplo, o motor girando, porque e a gente vai variando a resistência dele, para ver que à medida que eu vou variando, a velocidade dele vai aumentando, depois chega no ponto, se eu continuar variando no mesmo sentido da resistência, a velocidade vai diminuindo, para vocês verem uma coisa lúdica que eu acho legal, que é a velocidade dele está mudando, e eu mudando só a sua resistência interna. E sempre mudando um sentido, quer dizer, não aumento e depois diminuo, não. Eu vou só aumentando, ou vou só diminuindo. Nesse processo todo, a velocidade ela vai até o máximo e depois diminui. Só que nos simuladores nossos, não dá para fazer. No motor, se eu tivesse lá no laboratório com o motor, eu conseguiria fazer isso para vocês. Só que com o simulador, os parâmetros que eles usam para fazer o simulador funcionar, apresentar os detalhes, eles não entram com tanto detalhe assim, não dá para provar. Então, uma aula que precisaria de questões assim, de situações mais práticas, eu vou ter que trabalhar um pouquinho com a teoria mesmo, e ser o mais prático que for possível, né? Mas o rendimento que eu tive é esse aí, eu não fico muito feliz com eles, não, tá? Mas é o que, como se diz, é o que se pode fazer, né? Tá certo? É o que se dá para fazer. Ari, Oi, diga. só lembrando da chamada. Ah, sim. Deixa eu parar aqui. Sabe que as 4